Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos então mais uma vez à nossa disciplina de gestão de custos e orçamentos. Então pessoal, esse aqui vai ser um vídeo continuação das explicações da nossa atividade resolvida com relação também à nossa atividade que a gente tem para resolver com relação ao orçamento mestre. Então pessoal, fiquem à vontade, se vocês tiverem alguma dúvida do que a gente for colocando aqui, ponto a ponto, então teve uma dúvida? Coloca nos comentários, ou teve uma dúvida, então manda uma mensagem para mim, daí a gente vai conversando sobre cada um desses elementos e vai também melhorando a nossa compreensão sobre como é que é um orçamento mestre e como é que a gente interpreta cada um desses pontos. Então, pessoal, eu vou deixar então aqui as informações gerais aqui no canto esquerdo da nossa tela e aqui a gente vai começar então a fazer a resolução do que a empresa precisa de um orçamento para o ano de 2015. Então, pessoal, como a gente já tem visto nas nossas atividades ou nos nossos vídeos de orçamentos, a gente sempre começa, então, tendo uma previsão do que a empresa ela vai vender, ou do que a empresa vai ter de fato, então, de faturamento para esse período. Então, deixa eu ocultar um pouco aqui as informações e a gente vai ficar só na atividade. Então, a gente começa com um orçamento de receita, a gente começa, então, pelas vendas. As vendas, então, pessoal, fazendo, então, um comparativo com as informações gerais, o exercício está dizendo, então, que são 2.500 lotes de refrigerante normal e 1.500 lotes de produto diet, vendido para o ano de 2015 a um preço de 7.500 normal e 6.500 diet por lote. Então, nesse caso, se a gente tem essa pretensão, a gente faz uma multiplicação simples. Então, eu tenho a quantidade que a empresa vai vender no ano de 2015, então são 4.000 lotes de refrigerante a um preço de 7.500 e 6.500. Se a gente fizer uma multiplicação normal entre um pelo outro, se a gente fizer uma multiplicação entre lotes e o preço por lote, a gente vai então achar o valor que a gente tem de receita para cada um dos produtos. E aqui, pessoal, eu gostaria de destacar, antes da gente chegar no restante do exercício, que sempre a gente tem que fazer essa distinção por produto. Por mais que pareça óbvio, é bom a gente destacar que a gente tem que destacar o quanto que vai ser de receita por produto normal e por produto diet, ao mesmo tempo que a gente também tem que colocar os custos por produtos. Então a gente vai acumulando receita por produto e custos por produtos, certo? Então nesse ponto, pessoal, eu tenho que destacar o quanto que eu tive de faturamento por produto normal, então de 18.750, 9.750 e um total então de 28.500.000 reais. Aqui, pessoal, nesse ponto já vale destacar um critério de rateio que a gente vai ter que utilizar daqui para frente. Então, levando em consideração que o tempo de produção para cada um dos produtos eles são iguais, então já que são produtos idênticos, a única coisa que muda é o xarope que vai dentro, então o processo é o mesmo, o tempo de produção é o mesmo, então nesse caso o rateio que a gente tem que utilizar por produto, ele vai ser na composição então de um percentual de quantos lotes eu vou ter de produto normal comparado então com o total. Então nesse caso eu estou vendo que o meu rateio vai ficar 62,5% da minha produção é para produto normal e 37,5% é para produto diet, certo? Então, nesse caso, mantenham essa informação, porque essa informação ela vai ser útil daqui para frente. Segundo passo. Segundo passo, então, é justamente, sabendo que a empresa ela tem de orçamento previsto para o ano de 2015, então de receita para o ano de 2015, então a empresa ela tem que saber o quanto que ela deve produzir para o ano de 2015. Então, nesse caso, leva-se em consideração todos os fatores de estoque de produto acabado. Então, deixa eu abrir então as informações gerais, porque a gente também vai ter que retornar a essa informação. Então, produto acabado. O que a empresa já começa? Ela começa o ano de 2015, então, de estoque inicial, com 200 produtos normais e 150 produtos diet. Então, eu começo o ano de 2015 já com um estoque de produto acabado. Então eu tenho 200 lotes e 150 lotes de produto normal e produto diet, respectivamente. Então cada um acumulou seus custos para esse período, então eu tenho de estoque essa quantidade e os preços para cada um deles. Pessoal, outro ponto que eu gostaria de destacar que talvez seja muito importante vocês prestarem atenção. Todas as informações que estiverem em vermelho
foram confeccionadas a partir do meu ponto de vista. Aqui, pessoal, inclusive eu tenho que colocar ele... Isso, eu tenho que colocar esse aqui em preto e esse aqui também. Tá, deixa eu retornar aqui. Aqui, pessoal, então eu gostaria de destacar um ponto muito importante. O que a gente tiver em vermelho, então são informações que eu fui completando ao longo do tempo. Informações em preto são informações que já foram passadas para a gente. Então, por exemplo, essas informações de estoque inicial, elas já foram dadas para a gente. Então, elas pertencem às informações gerais. Eu não fiz nenhum tipo de cálculo, eu não tive que utilizar nenhuma manobra para encontrar o resultado. Essas informações já foram dadas. Da mesma forma que estoque final são informações que também são dadas. Então, todos os outros pontos que estiverem em vermelho, eles são informações que eu tive que modificar de alguma maneira, ok? Essas informações também. Na verdade, essas aqui, sim, as outras não. Certo? Tá. Então, pessoal, continuando. Para a produção, então, a gente sabe o quanto que a empresa ela já tem de estoque normal e de produto diet. Depois, a gente tem que observar o quanto que a empresa ela quer ter de produto final. Então, ela quer ter 170 de produto acabado até o final do ano de 2015. O que sobra para a gente é justamente o que a gente tem que produzir para compensar tudo que a empresa ela tem de pretensão de venda para o ano de 2015. Então, nesse caso, a empresa ela tem a pretensão de produzir 2.500 e 150 e 1.500 produtos normais. Então, nesse caso, se eu colocar essas duas informações aqui, então eu continuo, eu também preencho todas as informações da minha produção. O que me sobra, então, pessoal, é saber o quanto que de fato eu vou fabricar nesse período. A minha fabricação ela vai acontecer da seguinte maneira. Eu preciso saber, leva-se em consideração que o que a empresa ela tem de produto de estoque inicial, ela não vai produzir. Então, nesse caso, eu não considero a minha fabricação o que eu já tenho no estoque inicial. Só que, então, se eu tenho a pretensão de ter um produto final, onde ele me sobre no final do ano de 2015, 100 unidades de produtos normais, ou 100 lotes de produtos normais, eu tenho que acrescentar a minha fabricação de venda desse período, então, porque, de alguma maneira, então, eu tenho que ter 2.500 lotes de produto normal para venda do ano de 2015, e eu tenho que acrescentar também 100 unidades ou 100 lotes a mais, porque eu quero que ele permaneça para o ano de 2016. Então, nesse caso, eu somo estoque final mais vendas e retiro do meu cálculo o estoque inicial, porque ele já existe e eu não preciso fabricar para o ano de 2015, certo? Então, nesse caso, a minha fabricação de produto normal são 2.400 peças de produto normal e 1.420 produtos diet, certo? Então, eu faço a mesma coisa. Somo o estoque final mais vendas e subtraio o meu estoque inicial. Depois, aqui, pessoal, percebam que os meus preços de venda e de estoque inicial já foram dados pra gente, certo? Vendas e estoque inicial já foram dados. A única coisa que varia, pessoal, é que o exercício ele está dizendo que utiliza-se nessa empresa o sistema de primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, nesse caso, se eu vou utilizar tanto estoque inicial quanto o que eu for vender no período, então eu tenho que fazer uma proporcionalidade dos meus custos, porque vai ser então justamente o que eu vou carregar como estoque, o custo de estoque final para o período de 2015. Então, nesse caso, se de alguma maneira eu vou vender o estoque inicial, que foi o primeiro que entrou, depois eu vou começar a vender os meus produtos fabricados, então, nesse caso, eu tenho que fazer uma proporcionalidade dos meus gastos. Então, eu tenho que levar em consideração que o meu estoque inicial custava 200, eu tinha 200 lotes a um preço de 6.500. Depois, eu comecei a consumir, então, 2.500 peças vendidas ao preço de 7.500. Então, como eles possuem preços diferentes, eu tenho que fazer, então, uma média de acordo com o que eu utilizei para cada um deles. Então, o meu estoque final vai ser justamente uma ponderação dos meus gastos
para cada um desses estoques. Então, eu tenho que fazer da seguinte maneira. Eu tenho que pegar a quantidade que eu vendi de estoque inicial, multiplicar pelo preço que ele possui, somar pela multiplicação de estoques do que eu for vender nesse período de 2.500, vezes o preço de 7.500, e depois eu vou dividir pela quantidade total que foi utilizada de 2.700. Então, pelo somatório entre eles, certo? Então, dessa maneira, o que me sobra para produto normal é um preço de R$ 7.425,93, que é justamente uma ponderação entre 7.500 e, deixa eu ver, e 6.500, que foram os meus produtos que eu comprei ou que foram carregados para o ano de 2015, tendo em vista que eles foram adquiridos em 2014, certo? Então, eu fico com esses preços na média para levar como estoque final do período de 2015. O que eu faço com o produto Diet é a mesma coisa, certo? Eu faço uma ponderação entre eles. Ok, pessoal? Se tiverem dúvida aqui como é que foi resolvido, prestem atenção na fórmula ou então entrem em contato comigo também para a gente comentar cada um desses pontos ponto a ponto. Aqui, pessoal, então, o valor que eu tenho na fabricação, aqui é a mesma coisa, só que percebam o seguinte. O que eu for fabricar... Bom, aqui eu tive que fazer uma correção, pessoal, porque então o valor de fabricação, então, ele vai ser de acordo com o valor que a empresa, então, ela vai vender os produtos. Então, nesse caso, o que a empresa fabricou aqui, no caso, quando a gente faz a fórmula de estoque final mais vendas menos estoque inicial, então o que sobra de fabricação, então nesse caso a gente vai levar em consideração o mesmo valor de vendas. Então aqui eu fiz uma pequena correção nos valores de fabricação, mas agora continua no valor certo. Então, depois se eu fizer a quantidade de lotes para cada um deles, pelos valores que eles possuem, o preço por lote, fizer a multiplicação normal, então eu encontro o valor final de orçamento de produção para cada um, para estoque final, vendas e a fabricação, certo? Então, nesse caso, a gente fecha o orçamento de produção fazendo dessa maneira. Ok, pessoal? Então, nesse caso, a gente tem os valores corretos do que, de fato, a empresa ela fabrica no ano de 2015. Próximo passo, pessoal, já que a gente conseguiu achar, então, os estoques e a fabricação de produto acabado para o período de 2015, o próximo passo é justamente a gente achar o orçamento de materiais diretos. Então, nesse caso aqui, pessoal, o orçamento de material direto, a gente tem que fazer a composição dos produtos, sendo eles um produto normal e um produto diet. Então, nesse caso, digamos, se a gente fosse começar então com estoque de produto final, na verdade vamos fazer o contrário, vamos achar então o estoque de produto inicial. O estoque inicial, o exercício já deu pra gente. Então, o exercício, se a gente voltar aqui, ó, estoque inicial de material direto. Então, a gente tem 120 lotes de xarope normal, 100 de xarope diet, 300 de recipientes e 400 embalagens. Ou seja, a empresa carregou do ano de 2014 para o começo do ano de 2015 esses insumos. Então, nesse caso, cada um tendo o seu devido valor, então, nesse caso, a gente faz a transposição para os estoques iniciais. Depois, a gente tem a quantidade que a empresa ela tem a intenção de manter de estoque de material direto como estoque final do ano de 2015. Então, ela tem a necessidade então, de ter 80 xaropes, 80 lotes de xaropes normal, 60 de diet, 100 lotes de recipientes e 50 lotes de embalagem. Então, a gente também preenche nos orçamentos de materiais diretos como intenção de estoque final para o ano de 2015. De igual maneira que a gente fez no orçamento de produção anteriormente, com produtos acabados, a gente tem a intenção, então, de manter esses insumos, fazer uma média do que foi consumido, já que é o primeiro que entra, é o primeiro que sai. Então, a gente também tem que fazer a mesma lógica que a gente fez anteriormente. A gente tem que fazer, então, uma média ponderada dos custos. Por exemplo, a empresa, então, ela tinha os custos de R$ 800 por lote de xarope normal. Vão ser utilizados, então, todos esses estoques iniciais de R$ 120, na verdade, de 120 lotes, a um preço de R$ 800,
mais então esses 2.400 xaropes normais, então também com a quantidade, pelo preço de 1.100, a gente faz uma média ponderada, a gente tem que achar então esse estoque, esse preço por lote no estoque final de 1.085,71, por exemplo, de xarope normal. Depois a gente preenche para cada um dos elementos, inclusive o que a empresa ela for consumir para esse período. Então, digamos, se ela vai ter que fabricar 2.400 lotes de produtos normais, então ela tem que usar 2.400 xaropes de produto normal. Da mesma coisa com o xarope diet, todos os recipientes, então o que a empresa... na verdade, esses recipientes aqui, pessoal, então a gente tem que fazer um cálculo pela quantidade de lotes que a empresa tem, a gente consegue saber, então, recipientes e embalagens. Percebam aqui o seguinte, pessoal, já que a empresa ela vai ter um total de 3.820, como vocês podem perceber aqui embaixo, 3.820 produtos ou lotes feitos durante o ano de 2015, então ela tem que ter a mesma quantidade em recipientes e embalagens. Então percebam, por exemplo, já que a gente tem 2.400 lotes, cada um tem 1.000 caixas. Então essas 1.000 caixas, cada caixa são 24 refrigerantes, então 24 refrigerantes normais, então a gente vai ter 57 milhões e 600 mil xaropes normais, 34 milhões e 80 mil xaropes diet. Se a gente fizer, então, um somatório, a gente tem 91 milhões de garrafas que vão ser fabricadas no ano de 2015. Se a gente dividir por 24, então a gente tem caixas. Se a gente dividir esse valor por 1.000, então a gente tem recipientes. É a mesma coisa que se a gente fizesse esse somatório aqui. Mas então, a gente tem um total de recipientes e embalagens de lotes de 3.820, já que a gente vai ter essa quantidade de produtos que vão ser fabricados no ano de 2015. Então, dessa maneira, pessoal, a gente já consegue ter, então, uma lógica de quanto que a gente tem que vai ter que consumir durante o ano de 2015. Então, se a gente multiplicar pelo preço de lote para cada um desses produtos, a gente tem, então, o quanto que a empresa ela gastou de orçamento de materiais diretos. Então isso aqui também já dá uma lógica do quanto que de fato ela utilizou para consumir os produtos relacionados ao ano de 2015. Só que percebam o seguinte, pessoal, qual que é a diferença entre o uso de matéria-prima com compras de materiais diretos? Percebam que aqui então a gente conseguiu, se a gente fez essa etapa do orçamento de produto acabado e de produto e de insumos, então, de alguma maneira, a gente faz a compreensão do que de fato a empresa ela vai ter que fazer para o ano de 2015. Só que o exercício ele está pedindo, então, o quanto que a empresa ela vai usar de materiais diretos, da mesma maneira que ela também quer saber o orçamento de compra de materiais diretos. E eles são diferentes entre si. Por quê? Percebam que no orçamento de uso de materiais diretos, a gente tem que levar em consideração que a empresa ela usa o que ela já tinha de estoque inicial, da mesma maneira que ela também usa materiais de consumo para o período. Então, nesse caso, a gente tem que levar em consideração o seguinte, percebam aqui o cálculo. Então, basicamente, pessoal, a gente tem que levar em consideração que o que a gente vai utilizar para a produção é justamente o estoque inicial mais o consumo. Então, nesse caso, o somatório dos dois é o que vai ser levado em consideração quando a gente for fazer o orçamento desse uso de materiais diretos. Então, percebam que quando a empresa for utilizar o estoque inicial, então ela vai utilizar todo o que ela tinha de estoque de xarope, já que o que ela vai produzir utiliza muito mais do que isso. Então ela vai utilizar tudo que ela já tinha de estoque inicial, mais as embalagens e recipientes, nos teus devidos valores, e daí a gente acha também o quanto que foi utilizado para a produção com relação ao estoque inicial, e depois a gente acrescenta justamente o que for faltar de um para o outro, já que o somatório dos dois vai dar justamente o que a empresa ela tem que consumir no período. Então, nesse caso, o que for de fato for consumido é a diferença de um pelo outro. Então, nesse caso, 2.280 é justamente a diferença de um pelo outro, e assim vai. Com xarope é a mesma coisa, recipiente e embalagem é a mesma coisa. Então,
o somatório dos dois tem que dar, de fato, o que de fato a empresa for utilizar para consumir os seus materiais diretos. Então isso aqui é o que for utilizado, de fato, para a fabricação do que a empresa precisa produzir no período. A diferença é que a gente tem que levar em consideração que isso aqui, a diferença disso, na verdade, então já que a gente resolveu esse orçamento de uso de materiais diretos, o próximo passo é justamente a gente considerar o que seria de custo de mercadoria vendida. Por quê? Então, de fato, já que isso aqui vai ser utilizado para a venda dos produtos, o que falta é justamente a gente levar em consideração ou pontuar o que vai entrar como CMV no nosso demonstrativo de resultados. Por quê? Se, então, o que a gente for fabricar vai ser 2.400 peças, como a gente mencionou no orçamento de produção. Opa, deixa eu voltar aqui. Aí. Então, nesse caso, de xarope é 2.400, de recipientes é 2.387,50 e aí vai. Então, nesse caso, inclusive, se a gente for levar em consideração, percebam que por que esse aqui está fragmentado? Porque a gente tem que levar em consideração que, por exemplo, esses materiais como recipientes e embalagens, eles foram utilizados tanto para produto normal quanto para produto diet. Então, se a gente está querendo fazer o custo da mercadoria vendida produto a produto, seja ele normal ou seja ele diet, então a gente tem que fazer então o nosso rateio dos produtos, dos insumos que eles são genéricos para os dois. Então, nesse caso, já que eu peguei o rateio que a gente fez aqui em cima, lá desde o orçamento de receita, que dava que da minha produção 62,5% era para produto normal e 37,5% para produto diet, então nesse caso, aqui eu já tenho que fazer a distribuição, porque afinal de contas, recipientes e embalagens eles são genéricos para os dois produtos. Então, faço a proporcionalidade da seguinte maneira. Já que eu vou utilizar tanto recipiente do estoque inicial quanto de produtos de consumo, então eu vou pegar uma proporcionalidade de 62,5% de recipientes e 62,5%, na verdade, recipientes de estoque inicial e 62,5% de estoques, na verdade, do que a empresa for consumir, certo? Então eu faço essa proporcionalidade, acho quantos lotes foram para produtos normais, quantos lotes foram para produtos diets. Então, dessa maneira, eu já tenho uma lógica do quanto que foi fabricado, qual que vai ser o custo de fabricação dos meus produtos. Então, já que eu vou fabricar 2.400 peças de xarope, então nesse caso, eu já levo em consideração o custo de fabricação desses produtos. Aqui, inclusive, eu vou destacar que não é custo de mercadoria vendida, é custo da fabricação. Isso. Então, aqui, inclusive, já responde uma pergunta do nosso exercício. Eu tenho que só conferir qual que é o valor, depois o número da questão, depois eu retorno aqui. Depois, pessoal, já que a gente fez um custo da fabricação, o próximo passo é orçamento de compra de materiais diretos. Então, percebam que aqui eu estou distinguindo do uso, porque a gente já tem um estoque inicial. Então, esse estoque inicial ele não vai ser tocado até a gente, já que a gente vai comprar somente a diferença que falta entre o que eu preciso produzir do nosso estoque inicial. Então, eu já mantenho aqui com a diferença. Percebam o cálculo que eu fiz. Eu vou pegar K27, então, o que eu for consumir nesse período de 2.400 lotes, vou subtrair, então, do que eu já tenho de estoque inicial e somar do meu estoque final. Então, nesse caso, eu só fico com o que eu tenho necessidade de comprar de peças adicionais. Então, se eu preciso comprar 2.480 lotes de xarope normal, eu vou ter que subtrair do meu estoque inicial 120 peças. O que me sobra é justamente as 2.360 peças de xarope normal. Multiplicado, então, pelo preço de 1.100, que o exercício já ofereceu para a gente, aqui da questão do orçamento de materiais diretos. Então, a gente já tem, inclusive, os valores do que a empresa ela precisa comprar de materiais diretos. E isso se repete para cada um desses produtos, certo?
Aqui, então, eu não preciso necessariamente fazer a distinção entre o produto normal e diet, porque nenhum exercício pede sobre isso. Mas se precisasse, a gente fazia a distinção de acordo com o critério de rateio de produção que a gente já viu anteriormente. Próximo passo, então, a gente já resolveu bastante das questões relacionadas a estoque. O próximo passo são o orçamento de mão de obra direta. Então, o orçamento de mão de obra direta, a gente vai ter que levar em consideração quanto que a empresa ela precisa produzir. Eu preciso produzir 2.400 peças, além de 1.420 peças de produto diet, levando em consideração as horas de trabalho, que são 22 que o exercício já deu, são 22 horas para produzir cada lote. A remuneração horária, então, é de R$30 por hora de trabalho. Se eu fizer uma multiplicação da remuneração por hora de trabalho por quantidade de lotes, então a gente tem o nosso orçamento de mão de obra somente para produtos normais. Faço isso para o produto diet. O somatório dos dois é justamente o que a empresa ela precisa fazer em todo o período do ano de 2015, certo? E aí a gente já encerra também o nosso orçamento de mão de obra direta. Ok, pessoal? O próximo ponto é justamente, então, o orçamento de custos indiretos de fabricação. Esses custos indiretos de fabricação, eles são o que o exercício já deu, variáveis e fixos. Variáveis de acordo com as horas de trabalho. Então, o exercício ele está dizendo para a gente que para a produção de cada lote de trabalho, a empresa então gasta 2 horas de fabricação para cada produto. Então, por isso que eu pego, já que eu vou produzir 2.400 lotes de produto normal, eu vou multiplicar por 2 e eu acho então as horas de trabalho com relação a custos indiretos, variáveis inclusive. Se eu multiplico por R$600, que é o que o exercício deu de orientação com relação a aos gastos para cada um dos produtos, eu acho então um total de gastos variáveis para cada um dos produtos. Faço a mesma coisa para produtos diets, então vejo as horas de trabalho, multiplico por 2, multiplico pelos gastos, acho então os meus gastos variáveis relativos a produtos diet. O próximo passo, como o exercício já deu o valor de outros gastos fixos, então gastos fixos na ordem de 1.200.000, eles são para toda a empresa, para todos os produtos. Então, nesse caso, é de nossa responsabilidade continuar fazendo o rateio desses valores de acordo com o que a empresa tem de produtos feitos para cada um deles. Aqui eu utilizei a mesma proporcionalidade que a gente já vem utilizando, esse 62,5 e 37,5. A única coisa que eu fiz foi só constatar a mesma coisa, colocando de acordo com as horas de trabalho. Pego essa hora de trabalho, divido pelo total e acho então a proporcionalidade do tempo para cada um dos trabalhos, multiplico por 1.200.000 e eu acho então quanto que foi relativo a produtos normais e produtos diet. Então, aqui eu finalizo o meu orçamento de custos indiretos de fabricação, sendo eles variáveis, sendo ele fixo, certo? Depois, o exercício então pede um orçamento de produtos vendidos. O orçamento de produtos vendidos, pessoal, então a gente tem 2 etapas bem significativas e muito importantes. Primeiro, o CMV a gente tem que levar em consideração tudo que foi envolvido na produção dos meus produtos, entre eles insumos, mão de obra e custos indiretos. Então, na minha produção eu tive, quer dizer, o que de fato foi vendido, isso aqui foi o que a empresa ela fabricou. Então, deixa eu até fazer um destaque aqui. Isso aqui é relativo à fabricação. Os demais pontos, inclusive os de baixo aqui, deixa eu ver. Isso. Os de baixo, eles são... Eu também tenho que utilizar o que a empresa vendeu, que era estoque inicial. Mas isso a gente entra no detalhe depois quando a gente estiver nessa parte. Então, pessoal, observem aqui. Esse valor aqui, deixa eu destacar de onde é que ele veio pelas setas. Então, precedentes, a gente vai retornar de onde é que eu tirei esse valor de materiais diretos. Esse 7.175, ele é relativo justamente a esses custos de fabricação. A empresa, então, para fabricar um produto normal, no ano de 2015, eu utilizei 7.175 lotes de insumos,
junto com os preços para cada um deles, e eu achei o valor final. Esse valor final é o somatório, eu não precisei nem fazer ponto a ponto, eu só peguei o valor do somatório. Então por quê? Afinal de contas, para produzir tudo que a empresa tinha para o ano de 2015, ela consumiu então 7.175 lotes de insumos, de materiais diretos, que totalizaram 6.652, e aí vai. Então, nesse caso, isso aqui foi o que foi relativo a produtos normais de material direto, isso aqui de material direto para produto diet, de materiais diretos, então, como eu falei, depois mão de obra e custos indiretos é a mesma coisa. Deixa eu só destacar de onde é que eu tirei cada um dos pontos para facilitar a visualização. Só um instantinho, pessoal. Então, mão de obra direta, eu pego o que eu já fiz anteriormente, nesse item 5 aqui, já que eu tenho 2.400 produtos ou lotes que eu preciso fabricar nesse período, eu vou ter um total de 1.584.000, que vai totalizar, então, o que eu tive de orçamento de fabricação dos meus produtos que foram vendidos. Porque, afinal de contas, o que eu fabriquei que foi vendido, o que for relativo à mão de obra direta, para produto normal, é 1.584.000. Então aqui eu só estou destrinchando cada um dos pontos. Depois, custos indiretos, a mesma coisa. De onde é que eu tirei custos indiretos? Deixa eu mostrar para vocês também pelas setas. Então, custos indiretos, eu tenho relativo, então, dos meus gastos variáveis. Eu tenho esse valor aqui de 4.800.000, porque afinal de contas de horas aqui, na verdade esses lotes aqui até não são tão destacáveis, a gente não tem tanto vínculo com isso aqui. Deixa eu até deletar porque acho que não vai trazer tanta significação, não é tão significante assim. O importante está justamente aqui. Então, os custos indiretos de produto normal, que são relativos ou que são importantes para a composição do CPV, então é 3.600.000 e pouco, que é o somatório então dos custos indiretos variáveis e fixos que a gente colocou do exercício anterior, ou da atividade anterior, ou do item anterior. Então, mesma coisa com custos indiretos para produtos diet. Aqui a gente tem tudo que foi de fato fabricado, ou que teve envolvimento na minha fabricação para a composição do meu CPV. Além disso, pessoal, então, se eu fizer o somatório disso, eu tenho o que foi envolvido na minha fabricação. É isso aqui, tá? Então, eu tenho pelo menos destrinchado para cada um dos elementos de fabricação. O problema, ele está justamente aqui, que eu utilizo 80 lotes, na verdade, deixa eu ver se é 80 mesmo. Isso aqui é um ponto que eu tenho que verificar. Aqui, ó. De estoque inicial é 200 e 150. Isso, agora tá certo. Então, 200 e 150, por quê? Porque eu consumo esses produtos que já estavam no meu estoque para a composição do meu CPV. Tá, esses valores aqui, eles estão errados. Percebam aqui, pessoal, que se a gente observar no orçamento de receita, aqui a gente vai vender 2.500.000 e 2.500 e 1.500. Então totaliza um total de 4.000 lotes que vão ser vendidos nesse período. O que eu preciso destacar é o seguinte: o que eu vou produzir é somente 2.400 de xarope normal. Então, se eu voltar aqui, ó, então de produtos normais, 2.400 é o que eu vou fabricar. A diferença, já que eu vou fabricar 2.500, aqui tem que ser justamente a diferença entre um período e outro. Por quê? Entre um valor e outro. Esse 2.500 é tudo que eu tenho que vender. Só que o que eu preciso produzir é somente 2.400. Então, nesse caso, o que eu vou consumir do meu estoque inicial... então aqui, na verdade, inclusive eu coloquei o valor errado. Prestem atenção que é o seguinte. Eu não vou utilizar... Isso aqui não vai ser a diferença. Porque o exercício está dizendo que eu vou utilizar o valor do meu estoque inicial é o primeiro que sai. Então, nesse caso, eu utilizo todo o meu estoque inicial. Então, deixa eu retornar aqui. Eu vou utilizar todo o meu estoque inicial de produto final. Então, esse 200 eu uso tudo. E os 150 também. Então, para produto normal e para produto diet.
O que eu tenho que reparar é que o que vai ser consumido como produto vendido é a diferença de um pelo outro. Então, desses 2 milhões e 500, se eu subtrair o que eu tenho o que eu vou consumir de estoque, então é justamente o que vai ser consumido como CPV no meu resultado final. Aqui, pessoal, percebam que eu estou utilizando o sistema de primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, eu preciso destacar que do total de 2.500 lotes de produto normal, eu vou consumir primeiro tudo que eu já tinha de estoque inicial, que eram esses 200 itens, subtraio então do total de 2.500, o que eu vou consumir do que foi fabricado não vai ser todo os lotes fabricados, mas sim só 2.300, porque no final das contas eu ainda vou manter um estoque final. Então isso já vai junto com a lógica do nosso exercício. Então dessa forma eu finalizo com os meus custos de fabricação, os meus custos de produtos vendidos, tanto do que eu tinha de estoque inicial quanto de produtos que foram fabricados. E o próximo passo que nos resta é o valor das minhas despesas, sendo elas administração, de marketing e distribuição. Como a gente já destacou no vídeo de informações gerais, então eles são relativos ao meu CPV, ao meu custo à minha receita com as minhas vendas, na ordem de 10, 12 e 8%, respectivamente, para cada um desses elementos. Então, se eu levar em consideração esses valores de referência, que é o meu CMV, que a gente viu no exercício anterior, o meu CPV do exercício anterior, se eu pegar o que a empresa vendeu no período, 28 milhões e 500, então eu vou multiplicar para cada um deles 10%. 10% foi de gastos totais para administração. Depois, mesma coisa, 12% é relativo a marketing, 12% das vendas eu vou achar os meus custos com marketing e 8% das vendas é custos com distribuição. E daí eu finalizo os meus demais gastos, ou o que a gente tem chamado de despesas. Inclusive eu tenho que mudar essa nomenclatura. Considerem como despesas. Só que, então eu tenho que continuar utilizando aquela proporcionalidade de 62,5 para produto normal, então eu multiplico para cada um deles, então eu vou ter o quanto que foram gastos de administração, marketing e distribuição para cada um dos produtos. Então aqui eu já faço o rateio para cada um dos produtos. Por quê? Isso aqui vai ser importante quando a gente fizer então o demonstrativo de resultados. Então o demonstrativo de resultados para todo o exercício, ele vai começar então com o nosso orçamento de receita. Então eu pego todo do que eu tive do começo lá. Se eu fizer a distribuição para produto normal e para produto diet, eu vou achar então o meu total. O meu CMV, eu vou trazer então o que eu achei do que foi vendido nesse item 8 aqui de orçamento de produtos vendidos. Eu coloco aqui, já com a distinção para cada um dos produtos, tanto para produto aqui, deixa eu ver. Aqui, na verdade, é um somatório dos dois. Deixa eu acrescentar aqui o valor de esse aqui. Isso, agora tá certo. Aqui eu acrescento esse valor, na verdade. Isso, agora tá certo. Isso, então, eu pego do meu CMV, vai ser o somatório de um mais o outro. Então eu tenho tanto de produtos que foram fabricados mais do estoque inicial. Eu vou ter então o meu CMV para produtos normais. Eu tenho também o somatório de produto diet, tanto de fabricação quanto já de estoque inicial. E isso tudo vai me dar então um valor total do que foi vendido junto com base nos meus custos de fabricação. Já que nos meus custos eu tenho mão de obra, insumos e os demais custos indiretos, sendo eles variáveis e fixos, certo? Então, os meus custos eu resolvi aqui. A diferença das minhas receitas menos o meu CPV, eu tenho então o meu lucro bruto, desconto as minhas despesas,
já que são resultados desse item 9. Então eu tenho relativo a cada um dos produtos, sendo normal ou light. A minha diferença, então, do lucro bruto menos as despesas, eu tenho o meu lucro operacional. Se eu subtrair, na verdade, o meu imposto de renda, eu acho o meu lucro líquido para o resultado desse exercício. Percebam que aqui ele deu negativo, eu não precisaria utilizar esse meu imposto de renda de 35%, claro, porque a gente não cobra imposto de renda, pelo menos no resultado aqui, ele pode ser acumulado em outros períodos, mas aqui nesse caso eu não teria o imposto de renda. Só que leve em consideração que no exercício ele pode dar positivo, que de fato vai dar positivo, aqui porque eu utilizei valores bem arbitrários. Então nesse caso eu também tenho que descontar o imposto de renda. Não, se não me engano, eu não coloquei 35%, foi 34%. Isso, deixa eu considerar 34%, que senão vai ficar errado, pelo menos para vocês terem uma noção. Isso, 34%. Então, faço isso para todos os produtos, depois eu acho o meu lucro líquido e daí eu encerro o meu exercício. Então, com todos os itens respondidos, desde a receita até o demonstrativo de resultados com cada um dos elementos correspondentes. Receita, custos, despesas, estoques, tá tudo resolvido e aqui a gente finaliza o exercício. Ok, pessoal? Então, a princípio, se cada um desses elementos vocês separarem algum erro de cálculo, vocês precisam da fórmula ou tiverem qualquer tipo de dúvida, pessoal, fiquem à vontade em me perguntar que eu respondo vocês, porque esse exercício de fato ele traz vários elementos que eles são muito particulares a cada uma das empresas. Inclusive essa aqui, ela é bem específica em algumas atividades. Pessoal, agradeço muito a participação de todos vocês. Nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço!